Fala, fisioterapeuta e meu colega profissional de educação física. A dica de hoje é especialmente para você. Vamos falar de que paciente ou aluno com artrose de joelho, especificamente, tá? Em outros momentos vamos fazer sobre artrose de ombro, que é muito interessante esse tema, mas o tema de hoje, como fazer uma prescrição para um cliente que tem artrose no joelho. Mas antes disso, convido você para me seguir no nosso canal no YouTube, Paulo Rocha RF 360. O conteúdo na íntegra vai estar todo na página, beleza? Se você gostar desse conteúdo, dê o like, passa um direct aí, nos dando um feedback sobre o tema, beleza? Então vamos começar. Paciente com artrose de joelho. Como é que a gente vai fazer essa prescrição? Que pontos devemos observar antes de passar exercício para esse perfil, tá? O primeiro ponto é a particularidade da própria patologia, que a artrose ela é uma patologia degenerativa, ou seja, acontece um processo degenerativo nessa articulação, ou seja, aquela cápsula articular, aquela cartilagem, ela vai se desgastando até basicamente ter um atrito maior, basicamente osso com osso. Consequentemente a isso, esse teu cliente, aluno, ele vai perder um pouco de mobilidade e é possível que a patologia para ele possa ser sintomática. Ele faz um movimento ou outro, esse paciente ele sente dor e isso vai levando a uma insegurança muito grande no decorrer do tempo e pode ocasionar até uma cinesiofobia, ou seja, medo de fazer algum movimento, tá? Então, no primeiro momento, é interessante ter um acompanhamento com o fisioterapeuta para essa parte de analgesia, tá? A fisioterapia, no contexto geral, ela abrange todo esse tratamento até a alta. Mas vamos supor que seu cliente, teve alta da fisioterapia e precisa manter a evolução dele treinando. Como é que você vai fazer? Então é basicamente isso que eu quero falar. Primeiro, entender um pouco a particularidade da lesão antes de você fazer a prescrição, tá? Ou seja, em alguns momentos esse teu cliente ele vai apresentar uma dor, tá? Mas não tem problema se o nível da dor for mínimo, você fazer exercício com ele, tá? Numa escala EVA de 0 a 10, 2 ou 3, pode fazer exercício com esse teu cliente, tá? Agora, se for uma dor um pouco considerável, 4, 5, então tem que minimizar essa dor, essa inflamação antes de voltar para a atividade, tá? Então, o intuito do vídeo aqui é fazer com que você pense melhor, de uma forma mais assertiva, tá? Entendendo a individualidade desse cliente e entendendo como é a patologia um pouco. Eu não vou explicar a fisiologia e anatomia para você ou a fisiopatologia da lesão, não precisa. Os pontos que eu vou colocar aqui já é o suficiente. Ou seja, é um processo degenerativo que, consequentemente, esse teu cliente ele vai perder um pouco de mobilidade no joelho, ou seja, o joelho não dobra 100%. Então é interessante você fazer a avaliação de mobilidade de joelho para entender em quantos graus mais ou menos ele dobra esse joelho. E no movimento ativo, fisiológico, um padrão de movimento como um agachamento, ver até onde ele consegue ir. Esse é o primeiro ponto, que você vai trabalhar basicamente perto desse limiar de mobilidade, tá? Se você tentar forçar a mobilidade dele, consequentemente, no outro dia, no pós-treino, ele vai reinflamar esse local, ou seja, o joelho dele, tá? Então, você precisa entender os objetivos que você quer com o teu paciente, entender a individualidade dele e muita atenção nesses cuidados e como você vai adaptar o exercício para esse teu cliente. Entendendo essa parte, vamos para os objetivos. O objetivo interessante para quem tem artrose, claro, tem que desenvolver um pouco de força muscular em membros inferiores. Só que antes de você trabalhar força,
como eu já falei em outros vídeos, você precisa melhorar a base de movimento, que é a mobilidade e estabilidade. Então, o treino de mobilidade é sempre interessante estar inserido nessa programação, em todo esse contexto da prescrição de atividade para esse cliente que tem artrose de joelho. E você precisa fortalecer o quadríceps principalmente, a perna como um todo, mas o foco principal é no quadríceps. E o que mais chega para mim é o que? O personal trainer ou o professor que tem medo de botar uma carga X, com medo de lesionar mais ainda ou agravar mais ainda a situação do seu cliente. Então, o que a gente precisa entender é que ele tem que ter esse ganho de força e geralmente você vai utilizar mais o que? Mais o padrão do movimento. Então, você vai investir primeiramente em cadeia cinética fechada, que são esse padrão de movimento, agachamento, tá? Agachamento terra, agachamento livre. Exercícios de cadeia cinética aberta, eles vão entrar no momento quando você entender que o paciente está começando a desenvolver de fato as suas atividades. Aí entra a cadeia cinética fechada, que seria a extensora. Então, você deve fazer uma progressão relativa, tá? A partir de que grau de mobilidade meu paciente tem e começar numa progressão de força, de estímulos, de exercício. E como seria isso? Então você vai fazer primeiro o movimento corporal, base do movimento, pegando algum padrão, ou seja, o próprio agachamento livre sem carga. Inserir exercícios isométricos e isotônicos. Então você pode combinar o próprio peso do corpo dele, que seria a carga. Então ele vai realizar o agachamento mais agachamento isométrico. É uma situação interessante a se trabalhar. Em questão de posterior, minimizar um pouco aí questão de carga, começar de uma forma bem branda e evoluindo gradativamente. Então você pode fazer uma flexora, um stiff, enfim, tá? Então você precisa entender a individualidade dele, que nível ele tá, porque você vai pegar clientes com níveis super avançados, grau 3, tá? E vai pegar paciente com grau 1, que é algo um pouco mais tranquilo, tá? Então você precisa entender em que nível tá esse cliente para ter um ponto inicial para dar estímulos. Que cuidado você deve ter? O que você vai adaptar? Justamente isso, treinos mais leves e você vai fazendo a progressão. Tem exercício que é contraindicado? Sim. Na academia, por exemplo, leg 45. Devido à angulação do próprio aparelho, ele vai forçar muito essa flexão do joelho. Então vai aumentar muito o atrito, tá? Entre fêmur e tíbia. E como ali já há um desgaste muito grande, você não quer aumentar esse atrito no seu joelho. Então foquem em movimentos livres. Foquem nesse padrão de cadeia cinética fechada, que vocês não vão ter problema na prescrição de exercício para esse perfil. Então, tendo o objetivo final, que seria fortalecimento do membro inferior com ênfase no quadríceps, então você sabe mais ou menos por onde começar. Fazer uma avaliação física antropométrica também é muito interessante antes de iniciar, até porque você vai ter dados para correlacionar durante as semanas e os meses que vão se passar. Ele tem que entender que ele está evoluindo, que o estímulo que você está dando está sendo suficiente, porque alguns podem pensar, isso aqui parece fisioterapia, mas não é assim, tá? Cada pessoa vai ter um nível para começar. Então você vai iniciar adaptando exercícios e movimentos até ir para uma fase um pouco avançada e que é progressão de carga. Então, quando você evoluir bem esse teu cliente, você não precisa estar exagerando em carga, porque ele não pode ter exercício com muito impacto, mas tem que ter impacto, tem que ter força, beleza? Sobre exercícios pliométricos, é interessante fazer para quem tem artrose? Não é interessante fazer, tá? Principalmente salto no step, descidas, não é interessante fazer porque realmente vai ter um aumento desse atrito, vai ter um alto impacto na articulação,
tá? Nesses casos não é interessante fazer. Então tem que ter toda aquela avaliação, ver o nível que tá, se você vai passar esse tipo de exercício ou não. Beleza? O que seria mais indicado numa linha de pensamento para essa prescrição para um joelho que tem artrose? Primeiro, verificar a mobilidade e sempre trabalhar a mobilidade. Se você souber trabalhar controle neuromuscular desse joelho, que é o que promover uma melhor estabilidade, também é muito interessante fazer. E o terceiro ponto é o próprio fortalecimento, tá? De toda a musculatura do membro inferior. Como você vai fazer isso? Primeiro, priorizando movimentos funcionais, fisiológicos, e aos poucos adicionando carga, porque ele precisa primeiro ter um bom padrão de movimento, um padrão mais limpo, estável, até você começar a adicionar carga. E essa carga você vai começar bem devagar. Mas a ideia justamente é você evoluir ele de uma semana para outra e para outra, mantendo esses estímulos, essas doses e respostas cada vez um pouco mais intensas, beleza? Então, mais ou menos o raciocínio clínico para você fazer essa prescrição para um paciente ou cliente que tem artrose é justamente isso, beleza? Se você gostou, dê o like, nos siga na nossa página do YouTube e até a próxima. Espero vocês.